Eu nunca tinha visto a Beatriz tão doente antes. Começou com o que nós dois achamos que era só uma intoxicação alimentar. Ela vomitava o tempo todo e não conseguia nem manter água no estômago. No começo, ela dispensou, dizendo que ia passar, mas no segundo dia ela estava pálida e fraca, como se pudesse desabar a qualquer momento. Eu disse a ela que íamos para o hospital, não importava o quanto ela odiasse agulhas ou soro. Ela não discutiu, o que sinceramente me assustou mais do que qualquer coisa. A Beatriz era do tipo que evitava médicos a todo custo, então vê-la concordar em silêncio me mostrou que era sério. Quando chegamos ao pronto-socorro em São Paulo, eles atenderam quase imediatamente. Eu sentei ao lado dela, segurando sua mão enquanto as enfermeiras colocavam o soro. Ela parecia aterrorizada, e eu fiz o possível para acalmá-la, mas tinha um peso no peito o tempo todo. Algo não parecia certo, mas eu não conseguia identificar o que. Algumas horas depois, o soro começou a ajudar, e ela recuperou um pouco da cor. Ainda estava fraca demais para se sentar, mas pelo menos não vomitava mais. Os médicos disseram que queriam mantê-la em observação durante a noite. Fizeram um monte de exames para descobrir o que causava os sintomas, mas não parecia urgente. Eu me senti aliviado, pensando que talvez fosse mesmo só intoxicação alimentar ou um vírus estomacal. No segundo dia, o estado dela pareceu estabilizar. Eu fiquei ao lado dela o tempo todo, mal saindo do quarto exceto para pegar um café. Os médicos não davam muitas respostas, mas pareciam confiantes de que não era nada que ameaçasse a vida. Comecei a relaxar, assumindo que logo estaríamos em casa e eu cuidaria dela enquanto ela se recuperava. Então, a enfermeira entrou com um envelope. Ela disse que o médico explicaria tudo em breve, mas eu não consegui esperar. Abri ali mesmo no quarto, sentado ao lado da Beatriz enquanto ela dormia. No começo, não consegui processar as palavras. Meus olhos varreram o papel várias vezes, mas meu cérebro se recusava a entender. Positivo para a clamídia. Eu congelei. Parecia que o quarto inteiro tinha se fechado em mim. Comecei a suar, minhas mãos tremendo enquanto eu apertava o papel. Eu ficava me dizendo que tinha que ser algum erro, talvez tivessem trocado as amostras, talvez um erro no laboratório. Mas no fundo, eu sabia. Peguei meu celular e comecei a pesquisar online, tentando me convencer de que havia outra explicação. Não havia. Todo artigo que eu li apontava para a mesma coisa, e isso não acontece do nada, alguém tinha que ter trazido para o relacionamento. Eu nem sei quanto tempo fiquei ali sentado, olhando para o celular, lendo as mesmas informações repetidamente. Meu coração acelerado, minha mente girando com perguntas que eu não queria enfrentar. Como? Quando? Quem? Eventualmente, o médico entrou e confirmou o que o laudo dizia. O teste era preciso, e a Beatriz precisava começar os antibióticos imediatamente. Ele continuou falando sobre planos de tratamento e acompanhamentos, mas eu mal ouvi. Tudo o que eu conseguia pensar era no que isso significava, no que tinha que significar. A Beatriz ainda dormia, parecendo frágil e completamente alheia à bomba que tinha explodido em nossas vidas. Eu sentei ali na cadeira, olhando para ela, tentando entender como tínhamos chegado àquilo. Eu queria acordá-la e exigir respostas na hora, mas não fiz isso. Ainda não. Em vez disso, fiquei congelado na cadeira, o papel ainda apertado nas minhas mãos, meu estômago revirando. A mulher em quem eu confiava, a mulher que eu achava que conhecia, tinha trazido isso para nossas vidas, e por mais que eu quisesse que fosse um erro, eu não conseguia ignorar a verdade impressa naquela página. Eu fiquei ali sentado pelo que pareceram horas, olhando para Beatriz enquanto ela dormia, os resultados do teste ainda apertados nas minhas mãos. Minha mente não parava de correr. Eu ficava revivendo cada momento do nosso casamento, procurando sinais que eu tinha perdido, qualquer coisa que pudesse ter me avisado que isso estava vindo. Mas nada se destacava. Nada fazia sentido. Quando ela finalmente se mexeu, senti meu peito apertar. Ela abriu os olhos devagar, ainda grogue da medicação, e me deu um sorriso fraco,
como se estivesse aliviada de me ver ali sentado. Aquele sorriso revirou meu estômago. Eu não sabia se queria gritar ou vomitar. Não esperei. Entreguei o laudo para ela sem dizer uma palavra. Ela piscou algumas vezes enquanto tentava focar no papel, mas no momento em que os olhos dela travaram nos resultados, toda a expressão dela mudou. A cor sumiu do rosto, e os lábios começaram a tremer. Eu posso explicar, ela disse, a voz mal acima de um sussurro. Eu não sei o que estalou dentro de mim, mas não consegui me conter mais. Explicar o quê, Beatriz? Minha voz saiu afiada, mais alta do que eu pretendia, mas eu não ligava. Explica como você testou positivo para uma DST enquanto estamos casados. Explica como isso aconteceu quando nem fazemos sexo há meses porque você está sempre cansada ou sem vontade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas eu não parei. Não conseguia parar. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não ia descobrir? Me diz, Beatriz, quem foi? Ou melhor, quem foram? Ela desabou completamente, as mãos cobrindo o rosto enquanto soluçava descontroladamente. Mas eu não me comovi. Não dessa vez. Eu precisava de respostas, e não ia deixar ela chorar para escapar disso. Finalmente, entre os soluços, ela começou a falar. No começo, eram pedaços desconexos que não faziam muito sentido, mas quanto mais ela falava, mais clara ficava a imagem, e era pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ela admitiu que conhecia homens, vários homens, pelo trabalho no salão. Disse que começou como flerte inofensivo, mas depois escalou. Ela inventava desculpas para se encontrar com eles depois do trabalho, prometendo para si mesma que seria só uma vez, mas não foi só uma vez. Não foi nem um punhado de vezes. Virou um padrão, algo que ela chamava de prazer culpado. Foi isso que ela disse, prazer culpado. Como se fosse roubar um pedaço de bolo de chocolate numa dieta, não como trair o marido, não como arriscar minha saúde e destruir tudo o que construímos. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Um prazer culpado? Você está falando sério, Beatriz? Eu já estava andando de um lado para o outro nesse ponto, as mãos apertando o cabelo, tentando processar como a mulher com quem eu casei podia fazer isso. Você entende o que fez? Você arriscou minha saúde, arriscou nosso casamento. Pelo quê? Por uma emoção. Ela ficava dizendo que sentia muito, que não queria que acontecesse, que era algo que ela não conseguia parar, mas cada pedido de desculpas soava vazio. Não mudava o fato de que ela tinha mentido para mim repetidamente. Eu perguntei quanto tempo isso durava, e quando ela disse mais de 1 ano, senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. 1 ano. 1 ano inteiro de mentiras. Eu exigi saber quantos homens eram, e as respostas dela me deixaram enjoado. Muitos para contar, ela disse. Muitos para contar. Eu não aguentei mais. Bati a cadeira em que estava sentado contra a parede, assustando ela. Você arruinou tudo, Beatriz. Tudo. Ela me implorou para me acalmar, para deixar ela explicar mais, mas eu não queria ouvir. Não ligava para as desculpas ou as histórias tristes dela. Quando ela esticou a mão para tocar meu braço, eu puxei para longe e olhei para ela como se fosse uma estranha. Não me toca, eu disse, a voz baixa mais firme. Eu nem sei mais quem você é. Os choros dela me seguiram para fora do quarto, mas eu não olhei para trás. Não conseguia, não depois de tudo o que eu tinha ouvido. Saí do quarto dela no hospital naquele dia com o coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Minhas mãos ainda tremiam, e minha mente não parava de repetir cada palavra que ela disse, especialmente a parte em que chamou de prazer culpado. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um disco riscado. Eu precisava sair dali. Precisava respirar, pensar, descobrir o que diabos eu ia fazer em seguida. Andei pelos corredores do hospital atordoado até acabar do lado de fora, sentado no meu carro. Fiquei ali parado, olhando para o painel,
sentindo como se minha vida inteira tivesse virado de cabeça para baixo em poucas horas. Eu não conseguia processar tudo. Me sentia traído, humilhado e com raiva, tanta raiva que meu corpo inteiro parecia quente. Depois do que deve ter sido 1 hora, percebi que não podia ficar ali sentado para sempre. Precisava agir. Precisava tomar o controle da situação ou ia enlouquecer. Então dirigi para casa, apertando o volante com tanta força que minhas juntas ficaram brancas. Quando entrei no nosso apartamento em São Paulo, parecia diferente, como se eu estivesse entrando num lugar que não era mais meu. Tudo ali me lembrava dela, as velas que ela adorava colecionar, as fotos emolduradas de nós dois sorrindo como idiotas, as roupas dela penduradas direitinho no armário. Me dava nojo. Peguei uns sacos de lixo e comecei a empacotar as coisas dela, e roupas, sapatos, maquiagem, tudo. Não liguei para organizar. Só queria aquilo fora dali. Não queria ver nenhum traço dela quando olhasse ao redor. O cheiro do perfume dela ainda pairava no quarto, e juro que parecia me sufocar. Quando terminei, carreguei as coisas para o porta-malas do carro dela, que estava estacionado na garagem do subsolo. Nem tranquei. Se ela quisesse as coisas, que pegasse. Depois, chamei um serviço de limpeza e disse que queria uma faxina pesada, cada superfície esfregada, cada canto desinfetado. Eu sei que parece loucura, mas sentia como se ela tivesse contaminado o lugar todo. Não conseguia nem sentar no sofá sem imaginar ela chegando em casa depois de estar com outro. Então chamei um advogado. Não perdi tempo. Queria começar o processo de divórcio o mais rápido possível. A ideia de estar legalmente ligado a ela por mais um dia me dava arrepios. A parte mais difícil veio mais tarde aquela noite, quando meu celular começou a vibrar. Era a Beatriz ligando e mandando mensagens sem parar. No começo, ignorei, mas depois da 5ª ligação, finalmente atendi. Ela chorava tanto que mal dava para entender. Implorou para eu voltar, para conversar com ela, para dar uma chance de consertar as coisas. Disse que estava com medo e sozinha no hospital e precisava de mim. Eu queria sentir algo, pena, culpa, qualquer coisa, mas não sentia. Tudo o que eu sentia era raiva. Você está brincando, Beatriz? Eu explodi. Você está com medo? Precisa de mim? Onde estava essa energia quando você estava saindo às escondidas pelas minhas costas? Onde estava esse medo quando você arriscava minha saúde no nosso casamento? Ela continuou chorando, dizendo que não era assim, que nunca quis me machucar, mas eu a interrompi. Não ligo para o que você quis, eu disse. Você fez isso. Você nos quebrou, e agora pode lidar com as consequências. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa e desliguei o celular. Não precisava ouvir as desculpas ou desculpas dela mais. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para ela dizendo que as coisas dela estavam no carro e que eu tinha terminado. Disse para ela não voltar ao apartamento e que eu estava entrando com o divórcio. Ela tentou ligar de novo, mas eu não a atendi. Nem voltei ao hospital. Não conseguia me forçar a encarar ela depois de tudo o que ela fez. Uns dias depois, o hospital ligou de novo. Disseram que a Beatriz ainda estava lá e que as contas estavam se acumulando. Disseram que ela precisava arranjar o pagamento antes de ter alta. Eu disse que não era problema meu. Deixei claro que ela não era mais minha responsabilidade e desliguei. Aquela decisão parecia certa na hora, mas mais tarde aquela noite, a dúvida começou a se infiltrar. Não culpa, só dúvida. Eu estava sendo duro demais? Era a maneira certa de lidar com isso? Mas toda vez que começava a me questionar, lembrava das palavras dela, prazer culpado, e a dúvida sumia. A Beatriz acabou tendo alta, mas não por minha causa. Ela arranjou uma colega de trabalho para buscá-la. Eu só soube porque a vi quando ela apareceu no apartamento mais tarde aquele dia. Ela parecia péssima e fraca, pálida e claramente não recuperada. A colega ajudou ela a sair do carro, e dava para ver que ela mal conseguia andar, mas eu não ligava.
Quando ela bateu na porta, no começo eu nem respondi. Fiquei ali parado, olhando pelo olho mágico enquanto ela se apoiava na moldura. Então abri só o suficiente para dizer que ela não ia entrar. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados, e ela tinha um olhar desesperado que quase me fez sentir pena dela. Quase. Por favor, ela disse, a voz trêmula. Me deixe entrar só para descansar. Não posso ficar aqui fora assim. Eu balancei a cabeça. Suas coisas estão no seu carro, Beatriz. Pega e vai. Ela tentou empurrar a porta, mas eu segurei firme. Eu estou doente, ela implorou. Não posso fazer isso sozinha. Eu não me mexi. Você devia ter pensado nisso antes de fazer o que fez. A colega dela, claramente desconfortável, interferiu e tentou razonar comigo, mas eu cortei rápido. Isso é entre mim e ela, eu disse, olhando direto para Beatriz. E no que me diz respeito, não existe mais nós. Eventualmente, a colega desistiu e foi embora, deixando a Beatriz ali parada. Ela continuou batendo e chorando, implorando para eu deixar ela entrar, mas eu não deixei. Não conseguia. Olhei pela janela enquanto ela finalmente desceu para o subsolo, pegou as coisas e sentou no carro. Ela não foi embora na hora. Ficou ali sentada, chorando. Eu me virei e não olhei para trás. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a chegar de novo. De algum jeito, ela achava maneiras de me contatar mesmo depois de eu bloquear o número dela, e e-mails, mensagens por amigos em comum, qualquer coisa que pensasse para chamar minha atenção. Ela alternava entre desculpas e raiva, me chamando de sem coração por abandoná-la daquele jeito. Me acusou de quebrar nossos votos de ficar um ao lado do outro na saúde e na doença. Essa até me fez rir. Saúde e doença. E os votos de ser fiel. E a honestidade. Ela jogou tudo isso fora no momento em que decidiu que nosso casamento não era suficiente para ela. As notícias se espalharam rápido. A colega da Beatriz deve ter contado para as pessoas o que aconteceu, e logo estava todo mundo no trabalho dela sabendo. Ela acabou perdendo o emprego por causa disso. Segundo uma das colegas, a gerente não queria o drama e a má reputação que vinha com a situação dela. Ela me ligou furiosa, me culpando por arruinar a vida dela. Eu nem respondi. O que eu ia dizer? Ela fez isso sozinha. As coisas só pioraram para ela depois disso. Os pais dela descobriram o que aconteceu, e quando ela tentou distorcer a história para se fazer de vítima, eles me ligaram para ouvir meu lado. Eu não segurei. Contei tudo, os casos, a DST, tudo. O pai dela ficou furioso. Ele até ligou para ela enquanto eu ainda estava na linha e detonou ela. A mãe chorou e pediu desculpas para mim, mas eu não precisava da pena deles. Só queria que soubessem a verdade. Depois disso, a vida da Beatriz desandou ainda mais. Ela perdeu o emprego, queimou pontes com a família e começou a pular entre motéis baratos e sofás de amigos. Ouvi pedaços por conhecidos em comum, mas não entrei em contato. Eu tinha terminado de salvá-la. Ela fez suas escolhas, agora tinha que viver com elas. A Beatriz não se rendeu sem lutar. Eu sabia que não ia. Depois de tudo o que já tinha acontecido, eu devia esperar que ela arrastasse o divórcio pela lama, mas mesmo assim não estava preparado para o quanto ela ia dificultar as coisas. O primeiro obstáculo veio quase imediatamente. Meu advogado redigiu os papéis do divórcio e enviou para ela, mas em vez de assinar, ela ignorou. Semanas passaram e ela não respondeu. Nenhum e-mail, nenhuma ligação, nada. Eu pensei que talvez ela estivesse finalmente desistindo, mas então ela apareceu no apartamento. Eu não deixei ela entrar, mas abri a porta o suficiente para falar. Ela ficou ali parada, parecendo um inferno, de olheiras, cabelo desgrenhado e vestindo as mesmas roupas que eu tinha visto da última vez. A voz dela falhou enquanto implorava para eu reconsiderar. Eu não consigo fazer isso sem você, ela disse, lágrimas já caindo. Eu preciso de você.
Eu faço qualquer coisa para consertar isso. Só me dá uma chance. Eu não disse uma palavra. Só entreguei os papéis e disse para assinar. Foi aí que o choro parou e a raiva veio. Ela me atacou, me acusando de abandoná-la, de ser sem coração, de virar as costas para os votos que fizemos. Ela jogou toda a linha manipuladora que conseguia pensar em mim, mas nada acertou. Não mais. Você destruiu esse casamento, eu disse, cortando ela no meio da frase. Não eu. Ela foi embora furiosa, e eu pensei que era o fim. Eu estava errado. Nas semanas seguintes, ela arrastou os pés, se recusando a assinar e inventando desculpas sobre estar doente demais para se encontrar com um advogado. Enquanto isso, me bombardeava com mensagens, algumas implorando, outras ameaçando. Ela até disse que ia tornar público como eu a abandonei no hospital se eu não desistisse. Eu não ligava. Que falasse. As pessoas podiam acreditar no que quisessem. Eu sabia a verdade. Quando isso não funcionou, ela mudou de tática. Apareceu no tribunal parecendo frágil, se inclinando para o papel de vítima. Chorou na frente do juiz, falando sobre os problemas de saúde e depressão, dizendo que não estava no estado mental certo para lidar com um divórcio. Por um segundo, achei que o juiz ia cair nisso, mas felizmente os fatos estavam do meu lado. Meu advogado apresentou tudo, os laudos do hospital, a linha do tempo, até as mensagens que ela mandou admitindo os casos. A Beatriz não negou nada. Não podia. Mas tentou distorcer, dizendo que cometeu um erro e que estava fazendo terapia para ser uma esposa melhor. Alegou que podíamos reconstruir se eu estivesse disposto a dar outra chance. Eu não estava. O juiz não forçou ela a assinar na hora, mas deixou claro que a saúde dela não era motivo para atrasar o processo indefinidamente. Isso não a impediu de lutar, porém. Ela contestou tudo, pensão, divisão de bens, até o apartamento onde morávamos. Eu queria o processo terminado o mais rápido possível, então cedi mais do que provavelmente devia, só para tirá-la da minha vida. Metade de tudo. Foi o que me custou. Mesmo depois do acordo, ela continuou pressionando. Apareceu do lado de fora do apartamento uma vez, chorando e implorando para eu reconsiderar. Eu quase senti pena dela. Quase. Mas então lembrei do olhar no rosto dela quando chamou os casos de prazer culpado, e qualquer pena sumiu. O golpe final veio quando ela me mandou um e-mail depois dos papéis assinados, dizendo que estava limpa agora. Disse que o tratamento funcionou e o teste dela deu negativo, como se isso consertasse tudo. Ela realmente achava que eu ia querê-la de volta só porque não tinha mais a DST. Eu nem respondi. O que havia para dizer? Quando meu advogado confirmou que o divórcio estava finalizado, senti alívio, mas longe de ser satisfatório. Achei que terminar legalmente me faria sentir livre, mas em vez disso me senti esgotado, como se tivesse gasto cada gota de energia lutando para sair de uma areia movediça só para desabar em terra firme. Mesmo assim, a Beatriz não parou. Mandava e-mails longos sobre como estava mudando e como me perder foi o chamado de alerta que precisava para virar a vida dela. Implorava por outra chance, prometendo ser melhor dessa vez. Mas era tarde demais. Muito tarde. Parei de ler as mensagens dela depois de um tempo. Não precisava das desculpas dela. Não precisava das explicações. Precisava seguir em frente, e nada do que ela dissesse podia mudar o que ela já tinha feito. Quando o divórcio finalmente terminou, eu esperava sentir algum tipo de fechamento, talvez até liberdade, mas em vez disso me sentia anestesiado. Era como se eu tivesse corrido na adrenalina por tanto tempo que, quando parou, tudo me acertou de uma vez e a raiva, o cansaço, a humilhação. Tudo ainda estava ali, fervendo por baixo da superfície. Tentei me enterrar no trabalho no começo. Peguei horas extras, me voluntariei para projetos, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Funcionou por um tempo. Durante o dia, me sentia produtivo, até normal. Mas as noites eram outra história.
Era quando o silêncio batia, e meus pensamentos começavam a me corroer de novo. Eu revivia conversas com a Beatriz repetidamente, dissecando cada palavra, cada sinal que perdi. Ficava deitado na cama me perguntando como não vi antes, como deixei alguém assim entrar na minha vida e confiar nela completamente. Algumas noites, a raiva voltava tão forte que eu queria gritar. Outras noites, era a tristeza, um peso pesado que dificultava respirar. A pior parte não era perder a Beatriz. Era perder a vida que eu achava que tínhamos. Era perceber que tudo o que eu acreditava sobre meu casamento era uma mentira. Comecei a fazer terapia, principalmente porque não sabia o que mais fazer. Não queria virar uma daquelas pessoas amarguradas que deixam o passado arruinar o futuro. Admito que no começo não estava convencido. Sentar num quarto falando sobre meus sentimentos parecia inútil. Mas com o tempo, ajudou. Meu terapeuta me fez ver coisas que eu não via antes, como o quanto eu deixava a Beatriz controlar meu senso de valor, como ignorei bandeiras vermelhas porque não queria acreditar que ela era capaz de algo assim. A parte mais difícil foi aceitar que o que aconteceu não era culpa minha. Eu ficava pensando que talvez se eu tivesse sido mais atencioso, mais carinhoso ou mais emocionante, ela não teria traído. Mas a verdade é que nada disso teria importado. O que ela fez era sobre ela, não sobre mim. Comecei a focar em mim depois disso. Retomei hobbies que não tocava há anos. Voltei a fazer trilhas, algo que eu adorava, mas abandonei porque a Beatriz não curtia. Entrei numa academia, não para impressionar ninguém, mas porque precisava de uma válvula para toda a frustração ainda engarrafada dentro de mim. Devagar, as coisas melhoraram. Os pesadelos pararam, as ondas aleatórias de raiva ficaram menos frequentes. Até comecei a sair com amigos de novo, algo que nem percebi que tinha parado tanto quando estava casado. A Beatriz, por outro lado, não desapareceu completamente. Continuava mandando e-mails, alguns pedindo desculpas, outros tentando me culpar para falar com ela. Em um ponto, ela até mandou uma mensagem longa sobre como estava arruinada agora, sem emprego, sem dinheiro, quase sem amigos. Disse que esperava que eu estivesse feliz sabendo o quanto ela sofria. Eu não respondi. Nem senti raiva lendo. Só senti nada. Pela primeira vez em muito tempo, não estava preso no drama dela. Ela não era mais meu problema, e essa percepção pareceu um peso saindo do meu peito. Não tem sido fácil seguir em frente, porém. Confiança ainda é difícil para mim. Toda vez que conheço alguém novo, tem uma voz no fundo da cabeça sussurrando, e se acontecer de novo? Eu sei que é algo que preciso trabalhar, e estou tentando. Ainda não estou pronto para outro relacionamento, mas estou bem com isso. Por agora, estou focado em mim, em reconstruir as partes de mim que foram despedaçadas no processo. Olhando para trás, tem momentos em que me pergunto como deixei chegar tão ruim assim, mas então me lembro que não fui eu que falhei. Foi a Beatriz. Ela fez suas escolhas, e é ela que tem que viver com elas. Aprendi muito com isso e sobre limites, autorrespeito e o que nunca vou tolerar de novo. E embora eu não desejasse essa experiência para ninguém, posso dizer honestamente que estou mais forte por causa dela. Ainda estou descobrindo as coisas, ainda trabalhando na bagunça que ela deixou, mas estou seguindo em frente, e pela primeira vez em muito, muito tempo, sinto que estou no controle da minha vida de novo.